Gente, vamos começar? Então eu queria ouvir vocês, né, sobre o papel dos gestores governamentais, né, como que a Belotur, em BH, né, como que o Rio Tour no Rio pode promover, incentivar o turismo de realidade, levando em conta como que ele afeta, né, a população, como que ele afeta os moradores das favelas, né, como que ele pode aumentar o desenvolvimento econômico local, né, como que ele pode beneficiar o morador, beneficiar o turista, beneficiar o desenvolvimento econômico local. Eu queria ouvir você sobre esse ponto. Pode falar. Isabela Ribeiro, pode começar. Oi, gente. Professor, não vou saber desenvolver. Tudo bem. Gabriele. Ai, professor, eu tô pensando, mas eu pensei pro lado das políticas públicas, eu não sei se uma questão de taxa ajudaria em questão de, como eu vou dizer, de não é bem um pedágio, mas uma taxa para poder explorar aquela localidade. Entendi. Cobrar das agências, é isso que você está falando? Isso, aí esse dinheiro seria tipo investido em prol da própria comunidade que Entendi. recebesse esse fluxo turístico. Entendi. Por Mas eu exemplo. também não sei se estaria muito certo. Não, sim, é que a ideia é a gente explorar, discutir a questão, né? Vanessa. Nossa, eu tava prestando atenção no que a Gabi tá falando. Achei que ela fosse falar mais. Pode falar. Não, pode falar. Marco Antônio, bom dia. A gente está discutindo aqui qual que é o papel do poder público na promoção desse tipo de turismo, do turismo de realidade, né? Como que você acha o turismo, que o poder público, né, a Belotur pode promover o turismo de realidade, né? Qual tipo de ênfase, o que deve ser destacado pelo poder público quando ele promove o turismo de realidade? Então eu queria ouvir você, Marco Antônio, e depois o Davi. Nossa, é uma pergunta bem difícil, né? Porque eu não sei se uma campanha ajudaria, mas eu acho que, pegando muito o que tem no exemplo do texto, seria, além de promover, auxiliar, não tomar o controle, né? Deixar a população, porque quando a também controle junto com o poder público, ela acaba conseguindo ter mais, talvez benefícios, não sei, talvez consegue se beneficiar um pouco, sendo que quando ela não tem esse controle, pode ser uma coisa meio injusta, tá, com a comunidade. Eu acho que ela tem que ter bastante autonomia. Quem deve ter autonomia? A população Ah, mesmo, sim, entendi. Ok, sim, no turismo. sim, ok. Eu vou repetir para a Evelyn, que ela escreveu aqui no chat. A pergunta é qual o papel do poder público, né, na promoção do turismo de realidade. Como o poder público deve promover o turismo de realidade, mas ele deve levar em conta também a população, os turistas. O que ele deve dar ênfase? Então ele deve ouvir a população, né? Isso que o Marco Antônio está chamando a atenção. Você deve ter um canal de comunicação com a população visitada, né? Para ouvir em relação à privacidade, intimidade, foto, né? Registro de vídeo. Alguns espaços sim é permitido, outros não, né? O que a Belotur em BH ou a Rio Tour no Rio deve promover, né? A música, né? Um festival de música, um festival de samba, né? Comida de boteco, né? Que a pessoa vai em várias favelas da cidade, né? A paisagem, né? Alguns pontos da favela como mirante para fazer fotos, né? Para ver a paisagem, as montanhas de BH, o mar no Rio, né? Então a gente pode pensar em vários roteiros, né? Ou seja, o poder público ele tem a capacidade também de construir roteiros, né? Que não enfatizam a desigualdade, que não enfatizam a violência, né? Ou seja, que foge do clichê, que vai enfatizar outros atrativos. Então é isso que eu estou chamando a atenção, né? A música, né? O Ela funk, o também samba. Pode falar, Vanessa. Ela também pode investir em infraestrutura, né? Sem dúvida. Ajudaria bastante. Sem dúvida. Por algumas favelas do Rio, por exemplo, tem teleférico. A gente viu isso, né? O Alemão, o complexo do Alemão no Rio tem teleférico,
né? Em alguns lugares tem ônibus, micro-ônibus, né, que aumenta a mobilidade urbana, outros têm Uber. Então a prefeitura pode divulgar, aí no caso, né, a Belotur junto com a BH Trans, pode divulgar a mobilidade urbana para as favelas de Belo Horizonte. Né? Você pode ir de Uber, você pode ir de ônibus, né, seguro, tem uma estação de metrô próxima, ou seja, você pode fazer um roteiro enfatizando a segurança, a mobilidade urbana, né, ou aumentar um de linhas, né, se for necessário. Né? Então isso que a Vanessa está chamando a atenção é muito importante. Né? Um roteiro de comida de boteco, né, que as pessoas gostam. Né? Mas, professor, de certa forma a gente não estaria padronizando uma experiência que até então é uma busca por uma experiência autêntica. Mas o roteiro não padroniza, né? Porque cada lugar tem as suas especificidades, né? Cada favela tem as suas especificidades. Né? Umas vão ter funk, outros vão ter samba. A questão é um roteiro que jogue luz, né? Que enfatiza atrativos, que vão além da violência, vão além da pobreza, vão além da desigualdade, né? Enfatiza a cultura, né? Professor, Pode falar. eu queria agregar aqui o meu comentário a respeito do tema e incluir as perguntas que o senhor já tinha feito. No início você tinha perguntado que tipos, né, de produtos que podem ser vendidos na favela. Então eu vou dar minha visão geral a respeito. Eu acredito que o turismo de realidade ele é muito complexo, assim como várias temáticas que a gente tem abordado no curso. Mas ele mais especificamente, para mim, ele parece muito paradoxal, porque são pesos de duas balanças, né? Ao mesmo tempo você tem uma população que vive de uma forma precária e que necessita desses estímulos, né? Porque realmente, assim, talvez eles não recebam tanto retorno financeiro quanto uma agência, mas de certa forma estimula a economia daquela população, né? As pessoas muitas vezes vivem de coisas para vender para sobreviver, né? Então, às vezes uma comida, né, que vende, comida de rua, às vezes algum artesanato que confecciona. Então, turistas nessa região realmente tende a estimular a compra, né? E as pessoas que vão lá para visitar estão ali para gastar. Então, acho que essas pessoas que residem na favela são beneficiadas dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que é muito complexo, porque, para mim, tende a uma normalização, sabe, da vida ali. Porque aquelas pessoas, elas estão fazendo aquilo, eu acredito que não é exatamente o que elas gostariam de fazer, mas é o que elas precisam fazer. Então, é muito complicado você receber turistas de fora, chamar aquele povo para visitar essas pessoas, chamar isso de turismo de realidade, sendo que aquela não é a realidade deles, né? Então, eles vão ir ali visitar e depois vão embora. E aquelas pessoas vão continuar ali, né? E a gente sabe que essa glamorização naquele momento turístico depois vai acabar, as pessoas vão continuar passando necessidade de diversas outras formas. Então, para mim, é muito complexo. Também tem um ponto que, de certa forma, tende a pessoa também cria uma empatia, né, visitando ali. Isso, de certa forma, é bom, né? Porque a pessoa sai daquela bolha que ela vive para ver uma realidade que é a avessa dela, né? Então, ela tende a criar essa empatia e entender o lado do próximo. Aí eu estive pensando a respeito e eu pensei assim, mas de que maneira, né, isso pode se beneficiar não só a população, mas não só os turistas, mas a população também. E aí eu fiquei pensando assim, que uma possibilidade, assim, talvez seja uma utopia, mas é uma possibilidade, assim, criar um turismo muito mais social, né? Um turismo, de certa forma, voluntário, onde as pessoas iriam ali e não iriam só para ver, talvez para agregar alguma coisa, não digo dar dinheiro, mas agregar algum conhecimento que os próprios turistas têm. Às vezes, como o senhor falou, promover eventos, né, que estimulem, por exemplo, apresentações musicais e trabalhos com crianças, assim, sabe? Ajudar aquele povo, assim, tipo, de alguma forma, com algum conhecimento que tem. E pelo menos por um dia aquele turista, ele tá saindo da sua realidade e se inserindo em outra realidade, mas não só como um observador, sabe? Não de forma tão passiva. Eu acredito que seria uma saída, assim, tipo, de ter investimentos públicos, de receber esses turistas, não só para ter retorno econômico, mas ter retorno social também. Eu acho que isso não agregaria só também na favela, como agregaria na vida dos turistas. Mas talvez seja um plano assim muito difícil de colocar em prática, talvez não tenha esse amadurecimento do setor público para isso.
Mas eu acredito que seria uma saída, assim, sabe? Das pessoas enxergarem como o Brasil é e também para tentar mudar, sabe? De alguma forma. Porque eu acho que é necessário ter essa visão, assim, mais social, sabe? Nesse quesito, e não só econômico. Sim, isso que a Evelyn está chamando atenção, eu destaco isso na aula, né? Na aula no PowerPoint que eu passei para vocês, na aula expositiva, né? De que é uma experiência paradoxal, né? Uma experiência ambivalente, né? Por quê? Porque você pode ter esse tipo de experiência turística pode gerar uma naturalização da desigualdade, uma naturalização da pobreza, né? Ou seja, quando o turismo explora a favela, isso pode gerar uma sensação de naturalização, né? De que não é um problema tão grave assim, né? De que aquelas pessoas estão sendo beneficiadas pelo turismo de realidade, o que não necessariamente ocorre, né? Depende muito de como que o turismo se dá, né? Como que a experiência turística se dá, né? Como que a visita se dá, onde que a agência que organiza a visita está localizada, onde que os trabalhadores da agência moram, né? Então é uma questão muito delicada, né? Como a Evelyn chamou a atenção, né? Então para isso, né? Para a gente ter uma percepção, uma compreensão da complexidade da experiência turística e de como que ela é diferente do turismo de massa, né? Como que ela é diferente de outras experiências turísticas, é importante a gente buscar leitura, buscar material, né? Que coleta informações, né, que entrevista os moradores, né, que levanta, né, através de questionário, de entrevista qualitativa, de grupo focal, né, de rede social, né, como que o turista percebe aquela experiência, né, como que o morador percebe a visita do turista, a visita dos guias, né, como que isso pode gerar conflitos entre turistas e moradores, né? Entre os gestores governamentais e os moradores, né? Então, o turismo de realidade pode gerar uma certa empatia, pode gerar alguma interação, depende de como que ele se dá na prática, né? Existem vários modelos de turismo de realidade, mas ele também pode gerar algum tipo de conflito, né? De animosidade, né? Então isso é interessante, né? Esse conflito entre os operadores do turismo, né, e a população, entre os turistas e a população, entre os gestores governamentais da área do turismo, né, e a população. Ou seja, é muito complexo, né? Professor, também tem essa questão, tipo, essa questão da normalização de que, por um lado, você tem a população ali da favela que alguns são beneficiados, mas às vezes também cria sentimento, assim, essa opinião, né, no setor público de que não é necessário mudar, sendo que a gente está tendo retorno, né, financeiro dali. Então, aí é naturalização da pobreza, então, né? Aí o setor público acaba, às vezes, negligenciando nisso e achando que não é necessário mudar a vida daquelas pessoas. Então, talvez uma forma realidade meio interessante, complexa. talvez uma forma interessante, uma visita guiada, né, com os turistas no turismo de realidade, no turismo de favela, seja uma visita com um representante da prefeitura, do poder público, né? Como que o poder público vai apresentar, vai mediar aquela realidade para os turistas e ouvir a população, né? Então talvez alguma agência consiga criar essa experiência, né? Promover esse tipo de experiência, né? Você ter um representante de uma organização, uma ONG, né? Uma associação comunitária local, né? De moradores, né? Uma liderança local que conheça bem a realidade, que possa expor os problemas daquela comunidade, né? Desemprego, violência, e que possa expor também atrativos que essa comunidade tem, música, cultura, gastronomia, comida, né? Comida de boteco, a paisagem, algum museu que essa comunidade tem, ou seja, que é um ambiente complexo, né? Não é só miséria. Inclusive que a gente já viu isso, né, nos textos, a gente viu isso na aula passada, que são poucos países que têm essa experiência turística, dentro dos países são poucas cidades que têm essa experiência turística, dentro das cidades são poucas favelas que recebem fluxo turístico, né? Então não são todas as favelas do Rio,
são pouquíssimas favelas, né? São aquelas favelas da Zona Sul, que tem infraestrutura urbana, que tem Uber, tem transporte, tem até, algumas tem teleférico, né? Então, isso é interessante, né? Então, o turismo de realidade, ele rompe, né, com a ideia de que alguns lugares teriam uma vocação turística natural e outros não. Ou seja, aquele ambiente, né, que para o turista convencional, para o turista... Oi? Ou não, né? Porque se for pensar assim também, as favelas que atraem maior fluxo turístico e atividade turística são aquelas que têm uma configuração urbana que sugere esse tipo de atividade, né? Que propicia para esse tipo de atividade, né? Então, assim, a gente não pode falar que esses lugares têm uma vocação para ser um produto turístico mais que outros? Sim, mas aqui o contraste é com o turismo convencional, com o turismo de massa, né? Que o turista vai no Rio e usa a praia, né? Como se ele estivesse no Espírito Santo, como se ele estivesse na Bahia. Então, grande parte do fluxo turístico para o Rio é basicamente praia. Então, para esse turista, o atrativo turístico do Rio é só a praia, é só o sol, é só aquele ambiente da praia. Então, ele não consegue nem imaginar, não consegue nem né, que a favela pode ser um atrativo turístico. Né? Então, do ponto de vista, quando você compara com o turismo convencional, que é a grande maioria dos turistas que visitam o Rio, né, a favela está fora de cogitação. Ninguém cogita, ninguém pensa, não passa na cabeça desses turistas que a favela pode ter atrativos. Né? Então, isso é uma inovação. Né? Então, você tem música, você tem paisagem, você tem cultura, você tem comida, você tem interação com as pessoas, você tem vários atrativos. Então isso já rompe com o imaginário do turismo convencional, né? Que não cogita, que nunca cogitaria, que nunca imaginaria visitar uma favela do Rio. Né? Então isso aí já rompe. Né? Por quê? Porque o turismo, a experiência turística não se resume só num tipo de experiência. Né? O turismo não se resume só num turismo de entretenimento, num turismo de lazer. Né? Ele é muito mais amplo do que isso. Né? E outra coisa também que a gente pode chamar atenção, né, que a literatura chama atenção, é que o turismo de favela rompe com essa visão exclusivamente, essa visão hegemônica, negativa sobre a favela. Acho que a favela é um lugar que tem que acabar, tem que desaparecer, né, que é um lugar poluído, um lugar violento, um lugar saturado, né? Então, não, as favelas são diferentes. Existem favelas que são mais urbanizadas, existem favelas que são menos urbanizadas. Existem favelas que têm mais acesso a recursos público e privado, existem favelas que têm menos acesso a serviço público e privado. Né? Existem favelas que recebem turistas, têm atrativos turísticos que vão além da desigualdade. Né? Então, rompe com essa visão superficial, preconceituosa, de que todas as favelas são iguais, de todas as favelas são homogêneas. Né? Então, isso é interessante também, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a prefeitura apoiou, eu não lembro o ano, se é 2018, 2017, um circuito, um roteiro de comida de boteco. Né? Então você tinha um bar gostoso lá que fazia uma dobradinha lá na serra, você tinha outro bar que fazia uma carne de panela, né, com mandioca, e etc, etc, etc. Lá você interage. Né? Só da pessoa entrar numa favela e se sentir segura, sentir bem, né? Pode ir de dia, pode ir de noite, ela pode desmistificar aquele território. Né? Ô, Valquir, bom dia. Tá sem microfone? Ok. Então a gente está discutindo aqui o turismo de realidade, né? Como que ele rompe, né, com a ideia de que alguns lugares têm uma vocação para o turismo, né? Ou seja, que é um turismo focado no lazer, por exemplo, né, no entretenimento. Rompe com a visão hegemônica, né, de que a favela é um lugar homogêneo, as favelas, né, no plural, são lugares homogêneos e que não tem atrativo, né, que é uma visão míope, uma visão preconceituosa, né, uma visão limitada da realidade das favelas, né, que toma as favelas como se fosse um ambiente igual, homogêneo, né. Então, essa experiência turística pode misturar, pode gerar algum nível de interação, né, entre o morador e os turistas, né. Isso depende muito também como que a visitação se dá na prática, né, como que se dá a mediação.
né? O papel do guia na mediação, né? Então, um ponto importante que vocês não chamaram a atenção em relação à assimetria, né? O perfil dos turistas, né? Assimetria em relação ao idioma, né? São turistas de fora do Brasil, assimetria em relação a barreiras, né? Pode chamar de assimetrias ou barreiras, né? Do idioma, barreira econômica, barreira cultural, né? Então esse é um ponto interessante também, que é mais difícil você promover a mediação com esse público, né? Uma vez que o público majoritário do turismo de realidade, né? Do turismo de favela, são turistas estrangeiros, né? Hein, gente, pode falar. Vocês querem trazer uma questão, uma dúvida? Valkyr, né, que chegou agora. A Hanna, né, o Marco Antônio, a Glauce, a Gabriele, Professor, a Selma. Pode falar, Selma. eu me lembrei aqui que antes da pandemia, uma amiga minha foi num boteco na Pedreira e falou que ia me levar lá, porque o lugar é ótimo, a comida é ótima, a vista Na maravilhosa. PPL, Pedreira Prado Lopes. Do lado do IAPI, do lado da... Ela disse que ficou com medo, mas que não teve nada, que foi normal, ótimo, claro, que ia me levar lá, mas aí veio a pandemia e eu não fui, ainda não Sim, fui. sim. Não, claro, Então, esse contato, né? O fato de você ir num território, isso desmistifica, né? Aqui tem vários bairros de Belo Horizonte que tem assalto, né? Tem crime contra o patrimônio, crime contra a vida, né? E esses lugares, esses bairros, não se esgotam numa imagem de que aquele lugar é um lugar inóspito, é um lugar ameaçador, um lugar violento, né? Então a mesma coisa vale para as favelas de Belo Horizonte. As favelas são muito diferentes, elas têm índices de criminalidade diferentes. A PPL, por exemplo, tem a Caracolândia, né? A PPL já é uma favela que tem um imaginário mais violento, né? Mas não significa, não quer dizer que não haja vida, né? Uma vida previsível, uma interação, né? Consumo, comida, boteco, né? Lá, né? Mas lá já é um lugar que, né, o imaginário é mais associado ao risco, à insegurança, por causa da Cracolândia, que é logo numa das entradas, né? Mas a Selma vai lá e depois ela vai contar pra gente. Depois eu conto. A experiência dela, a percepção dela, né? Pois é, tem esse roteiro da comida de boteco, mas poderia ter outros tipos, né? Poderia de ter roteiros. Isso, uma roda de samba, né? Ou baile funk, pode ter vários, né? A questão é que é uma experiência complexa, né? Sobre o papel do Estado, professor, que tinha ressaltado antes, acho que uma das maneiras assim, de aumentar a autonomia do pessoal morador de favela é a formação de profissionais desse tipo, turismólogos. Capacitação, né? De guias, né? E também de guias, sim. Em espanhol, em inglês, né? Dá uma capacitação em língua, né? Em idioma, uma capacitação sobre a história do próprio território, né? É muito comum a gente que é morador da nossa cidade, morador do nosso bairro, né? Da nossa regional, ignorar a formação da nosso território, né? História, né? Quando que, né? Eu que sou de Venda Nova, sou vendanovense, né? Cresci em Venda Nova, né? Não nasci, mas eu cresci. Estudei lá até o 2º grau, a vida inteira lá. Então, eu lembro de uma colega que é historiadora, né, que trabalha na Secretaria Municipal de Cultura, que tomba. Ela é responsável por tombar, ela tomba tudo. Tombou, ela junto com o arquiteto, com um monte de gente, claro, né? Tombou Santa Teresa, né, as edificações de Santa Teresa, porque é um bairro que tem uma característica urbana única, né? Tombou vários... Né, do Sagrada Família, ou seja, ela tem todo um investimento, né, todo um cuidado para preservar a história de Belo Horizonte. Então ela me deu uma aula de Venda Nova, né, foi ótimo. Eu nunca vou esquecer, a gente conversou sobre Venda Nova e ela me contou, né, que Venda Nova tem 300 anos, né, é muito mais antiga que a capital, né. Então a gente ignora, né. Então isso é uma forma de você criar alguma memória, né, criar uma memória para o morador, criar uma memória para o guia,
que vai fazer essa mediação, né? Criar uma memória do território, né? De história, de quando que o território começou a chegar, né? Os moradores e começou a ter o processo de urbanização, né? Criar uma memória também para os turistas, né? Então isso é importante, né? Isso cabe ao poder público, né? Não é o mercado que vai fazer isso. O mercado, as agências podem contribuir, né? Mas cabe ao poder público, né? Mas pode falar, Davi, você estava falando? Não, eu ia falar disso mesmo, assim, que aí com o pessoal local pensando e planejando essa atividade no próprio lugar onde ele reside, é diferente da relação de uma empresa de fora que chega para poder explorar aquela área turística. Então, era só isso mesmo, assim, como uma forma do Estado diminuir os danos as qualidades negativas dessa atividade e melhorar o que ela tem de bom para oferecer economicamente e socialmente para Claro. aquela área mesmo. Sem dúvida, né? Você tem razão. Assim, cabe ao morador decidir e pensar mais sobre a localidade dele do que quem é de fora, né? Mas era isso mesmo. Claro, sem dúvida. E, gente, o que mais? Quais são as questões, dúvidas que vocês querem trazer para essa discussão? Lembrando que hoje, eu vou escrever isso no grupo, né, do WhatsApp, lembrando que hoje, dia 9 de agosto, né, de 2021, né, o dia do líder, né, o dia que o Galo assume a liderança, né, ontem, na verdade, né. Hoje é a nossa última aula expositiva, né, hoje nós encerramos a nossa relação, né, nosso casamento termina agora, né, nosso divórcio termina hoje, inicia Eu quero hoje, minha né? parte, professor. Oi? Eu quero a minha parte do casamento. Eu quero a casa. Não, vocês já têm, ué, que é o conhecimento que vocês adquiriram, que vocês inculcaram ao longo do semestre, né? A herança que vocês vão receber é o que a gente discutiu, né? Os tempos, os textos, as aulas positivas, né? As sínteses que vocês me enviaram, o trabalho intermediário, o trabalho final. Essa que é a herança do nosso casamento, né? Mas então hoje é a última aula expositiva. A nota vale muito. A nota, né? A nota da experiência, Vanessa. galera. A Vanessa tirou 2 em 10, então é herança. Tô brincando. Que horror! Mentira, a Vanessa é boa Não, aluna. tô brincando. A Vanessa é boa aluna, pô. Hein, o que vocês estavam falando? Falar nisso, pode mandar o trabalho para você dar uma olhada. Pode, manda em Word. Eu recebi ontem, domingo à noite, no dia do líder, né, que o Galo assume a liderança, eu recebi um trabalho, pô. Domingo à noite é complicado. Então, aí a aluna me mandou em PDF. Então, eu peço que vocês me mandem em Word, porque eu posso ler, né, à medida que eu leio, eu faço sugestões, né, críticas no documento, tá bom? Ok. Hein, gente? Então, hoje é a última aula expositiva, a gente pode ter mais um encontro se houver demanda da turma, né? Eu deixei bem claro isso. Se a turma quiser tirar dúvidas sobre as questões do trabalho final, a gente pode conversar, né? Eu mando, a gente encontra na segunda, que é o dia da aula, ou até em outro dia também, se vocês tiverem demanda, né? Eu tenho flexibilidade de horário, né? Agora que a gente está terminando o semestre, né? Sim, sim. Então a gente pode conversar outro dia também, se tiver demanda, né? Mas também as dúvidas podem ser tiradas por WhatsApp, né? No grupo, por e-mail, né? Vocês podem mandar carta também, eu respondo carta também, quem quiser colocar no correio, tá bom? Então o que não falta é canal de comunicação para a gente esclarecer as dúvidas sobre os textos, né? Sobre aulas positivas, sobre o PowerPoint e sobre a avaliação da disciplina, tá bom? Quem está atrasado com a entrega, hein, gente? Quem está atrasado com a entrega, dá tempo de entregar, viu? Não precisa desistir, não. Não precisa pular da ponte, não, viu? Pode entregar com calma. Eu recebo até a última data, né? Eu recebo assim sem problema nenhum, tá bom? Professor, falta só uma Ótimo, síntese, aí eu vou te então enviar dá hoje. tempo. Pode fazer com calma e enviar até a data, até o dia 23 de agosto, né? Que é a data do trabalho final, ou seja, daqui a 2 semanas, né? Ou pode enviar depois também, né? O importante é me enviar um pouco antes do semestre acabar, para eu poder ter tempo de avaliar e lançar a nota no Moodle, ok?
Alguém tem alguma dúvida, gente, sobre as notas que eu não sei, sobre a avaliação? Eu Não, tenho pra mim tá tudo certo, professor. Então pode dúvida. falar. Eu não tenho dúvida dos lançamentos de notas, não, pessoal. Eu tenho dúvida se eu não conseguir te entregar as coisas que eu preciso. Como é que vai ser o Consegue. processo? Você tem 15 dias aí para entregar. E se você precisar de mais tempo, o semestre termina dia 13. Então você pode enviar até o dia 30 de agosto, ou até no limite, até o dia 6 de setembro. Dá tempo, só, calma. Ô, Né? Dá tempo. professor, Aí eu tenho que. O semestre encerra dia 13, então eu tenho que lançar as notas nessa semana, do dia 6 de setembro, né? De 6 até dia 10. Tá bom? Dá tempo sim. Beleza. Só Obrigado, fazer com professor. calma. E lembra do galo. Pensa no galo, mentaliza, vai dar tudo certo. Tá não sei o certo. que. Claro, ué. Ô, professor, as nossas férias, assim, falando de um assunto um pouco mais bem futuro, é dia 13 até Eu não sei. que dia? Eu não Não? tenho, eu não vi o calendário ainda do segundo semestre de 2021. A gente está no primeiro semestre, não é 2021, né? Sim. Então, o segundo semestre eu sei que começa em outubro. Isso eu sei. Mas eu não sei a data exata. Eu sugiro para vocês enviarem um e-mail para a coordenadora do colegiado, a professora Fabiana Bernardes, que se ela já tiver recebido o calendário, né? Da Prograde, que é a Pró-Reitoria, né, de graduação da UFMG, ela divulga para vocês. Tá bom? Ah, tá. Em outubro, o semestre encerra no dia 13 de setembro, a gente deve ter no máximo um mês de folga. Tá bom, né? Um mês tá bom, pô. Tá bom, não. Professor, Pode falar. tem outra, assim, pergunta polêmica, né? Mas daí seria só curiosidade minha mesmo. Pode falar. Você acha que vai ter algum momento em que vai regularizar isso tudo, ou a gente vai continuar assim, né? Assim, para sempre? Para sempre? No Não. Para sempre no caso, não. tipo, sem as férias de julho e, Ah, enfim, tá falando regularizar o semestre? para regularizar tudo A vai ser uma confusão. a previsão, não. A previsão é que a gente vai ter aula em o segundo semestre, né, 2021, outubro, novembro, dezembro. Aí tem um recesso curto, né, de Natal, Ano Novo. Em janeiro a gente tem aula. E aí a gente vai regularizar o primeiro semestre de 2022, deve começar na data correta, que é março, né? Ah, tá. O Então tá semestre bom. sempre começa em março. Então a gente deve ter aula até Fechou. janeiro, e aí tem fevereiro, fevereiro para carnaval, para curtir a vida, férias. E em março, Amém. Graças a Deus. normaliza, a gente volta pro calendário normal. Tá bom, então, Professor, tranquilo. mais uma Obrigada. dúvida. E Falando lembra que eu não voltar sei, viu, ao Isabela? normal. Presencial Isabela, também? eu acho que tá? A gente não tem calendário oficial ainda, né? Essa é uma decisão da reitoria da UFMG, né? Eu tô supondo, né? Ok, tranquilo. Pode falar. Professor, só mais uma curiosidade também, porque estava tendo uma discussão sobre voltar ao presencial, não tem nada decidido ainda não, né? Não, na verdade, Assim, para o próximo semestre, não. não, ainda não. Na verdade, o que tem uma portaria, né, da reitoria para casos excepcionais, né? Casos de alunos, por exemplo, da geologia do IGC. A geologia é um curso que depende De muito pesquisa, né? de laboratório para análise de material, né? A gente não trabalha com análise de material. Então eles trabalham com rocha, com solo, com água. Então eles têm que analisar esses materiais em laboratório. Eles precisam de máquinas, né? Então, em casos excepcionais, os alunos da geologia que vão passar por um protocolo, né? Aí tem a ver também com testagem, as pessoas que vão precisar ir para o GC, né? Alunos e professores vão ter que fazer teste. Os professores já estão vacinados, os alunos não, depende da idade do aluno, né? Aqui, essa semana, você sabe que as pessoas com 34 anos ou 32 anos estão sendo vacinadas essa semana, né? Então, você pode ter alunos, especialmente da pós-graduação, né? Alunos mais velhos, né? Doutorado, que já podem estar vacinados, né? Então, isso é caso específico para aula prática. Não é o caso dos alunos do turismo. Entendeu? Aqui na minha cidade estão vacinando dos 18 anos já. Qual que é a sua cidade? Jaguariúna, em São Paulo. Que legal. São Paulo. Gente, eu sugiro
Hanna, Davi, Valkyr, todo mundo vai pra Jaguariúna, viu? Muito bom, viu? Não Mas é? é que Aqui, adiantou aqui também, bastante. aqui também, Aqui professor. aqui em São Paulo tá, como que se chama aquele dia que eu falei? É O Corrida quê? das Vacinas. Corrida das sim. Vacinas. Corrida das O Dória vacinas. pegou a nossa vacinação e fez assim, ó, pá, tacou lá pra frente. Aqui Isso tem tá a na ver com semana dos 18 isso tem a já. ver com a campanha também, né? Porque o Dória é candidato, né, à presidência, né? Lógico, não é Ele tá bobo. certo, né? Óbvio. Perto do governo federal, que é um governo tão incapaz, né? Tão desorganizado, né? Então Mas o dele foi muita estratégia, professor. Ele se promoveu usando o Bolsonaro, aproveitou da pandemia e agora ele vai se promover de novo por meio da corrida das vacinas. claro, mas ele tá certo aí. Ainda né? mais. Que promova. Vai virar o Dera Maluf Minas da Gerais vida. fosse assim. Se isso beneficia a Se população, o né? Zema não ficasse. Se não é um discurso vazio, né? Se a população, 18 anos, imagina, na cidade da Isabela, né? As pessoas com 18 anos já estão vacinando, Isabela? Aqui Sim, também. vai começar amanhã. Aí, ó, 18 anos, Também ou já seja, começou hoje na minha cidade. isso aí é fundamental. Ansiosa. Isso é fundamental para a população, né? Hein, Sim. gente? Sim. Sim. Pelo menos a gente está se beneficiando. Não Claro. reclamo. Não reclamo. Mais alguma questão, gente? Porque daqui a pouco o nosso horário no Google Meet encerra. Professor, mas quando a UFMG tiver planos oficiais de voltar, vai ser avisado por que caminho? Você sabe dizer? Via colegiado. O colegiado vai enviar, vai colocar no Moodle, vai colocar nos canais, né? Porque os alunos têm acesso, rede social, Moodle, né? Vocês vão receber e-mails, né? Aí, ó. Ok, então. Esse é o canal aqui, a Gabriele Dias postou aqui, ó. Parece que nesse calendário a gente volta dia 13 de outubro. Nossa, mas já. Ah, é? Vai ser um mês, então, de férias, né? Como eu imaginei, né? Como eu supus, né? Um mês. Mas, então, tem os canais. Todo mundo vai ficar sabendo, claro, né? Tá certo, professor. Hein, gente? Em relação ao conteúdo, né? Da disciplina, em relação ao conteúdo, a temática que a gente está discutindo essa semana, né? Na aula de hoje. Vocês querem trazer mais alguma discussão? Na verdade, eu fiquei em dúvida, mas eu não sei se eu vou falar besteira. Por exemplo, Pode falar. a questão das gangues ou facções tem um nome específico para isso, eu imagino que tem muita diferença. Que estão nas favelas, elas não implicam de certa forma? Porque claro que implicam. Claro. Se você der autonomia de certa forma, não são os moradores que vão beneficiar diretamente. A gente tem que lembrar que a forma com que os grupos criminosos ocupam os territórios, né, as favelas no Rio de Janeiro, é muito diferente de outras cidades do Brasil. Então o Rio não é comparável, o Rio não é parâmetro, né, o Rio não é um modelo. Né? Então aqui em Belo Horizonte, por exemplo, não tem esse tipo de relação de grupos criminosos com o território. Né? Então no Rio é muito mais... Então no Rio, esse tipo de visitação turística, né, o turismo de realidade, o turismo de favela, é muito mais complexo, muito mais sensível do que em Belo Horizonte. Porque depende também da forma com que as operações policiais estão se dando, né? Então se a polícia ocupa um morro, né, ocupa uma favela, um conjunto de favelas e mata a população, mata moradores, né? Então obviamente isso interrompe o fluxo, como se fosse um atentado terrorista. Cessa o fluxo, morre. Né? Se tem disputa de território entre facções, né, entre o Comando Vermelho, ADA, Amigos dos Amigos, né? Ou o PCC. Então, isso mata o fluxo turístico também. Interrompe, cessa. Como se fosse um atentado terrorista. Né? Então, depende muito do nível de segurança da própria população. Né? Então, olha para você ver como que o território ele diz tudo sobre o turismo. Né? Ou seja, se o território, se você tem um nível de segurança, de previsibilidade, né, de normalidade, se a polícia não está invadindo, matando a população, se não está tendo disputa de território entre os grupos, entre as facções, as pessoas estão circulando, estão trabalhando, estão tendo uma rotina previsível. E elas podem receber turistas. Né? As agências conhecem, né? Se tem agências que estão sediadas no próprio território, na própria favela, então elas conhecem, sabem dessa rotina, né? E elas podem receber turistas. Se você tem um aumento da violência, né? Um aumento da insegurança, do medo, é interrompido.
zero, não tem turista, né? Sim. É muito sensível, né? É como se fosse um atentado terrorista. Quando você teve um atentado terrorista em Paris, por exemplo, cessou. Não teve mais fluxo turístico durante uma semana, algumas semanas, né? Até voltar aos poucos o fluxo turístico, né? Não, mas eu digo mais em questão de, por exemplo, no Nordeste, eu sei que dependendo da cidade, dependendo não, né? Toda cidade tem uma facção que controla lá. No Ceará, pelo menos é assim. E mesmo assim tem fluxo turístico. O problema é que, por exemplo, em vez de ser uma coisa voltada para população, tipo assim, comerciante local, ele tem uma parte da sua renda que é destinada para essa facção. Tem tipo isso. O turismo Se consegue... na favela ocorre essa mesma coisa. O turismo consegue mudar essa realidade. Isso é muito mais complexo, né? Então o turista vai visitar alguns locais, algumas ruas, alguns espaços daquele território, né? Que tem a ver com a mediação de moradores ou de lideranças comunitárias daquele território, ou mediação do poder público, ou mediação das agências, né, que conhecem os moradores, conhecem os comerciantes daquele território que estão interessados em receber turistas. Então, a participação do turismo nesse aspecto, ela é inócua, não tem nada a ver com essa lógica, né, desses grupos organizados, é muito mais complexo, né? O turismo não consegue afetar isso, né? Os turistas vão ser direcionados para espaços onde isso não aparece, né? É muito mais complexo. Você não muda um território com o turismo, né? É muito difícil. A não ser que você ganhe muito dinheiro. Mas normalmente o dinheiro, muito dinheiro, está associado com atividades legais, né? Tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico de animais, turismo sexual, droga, né? Então o mercado, que eles chamam de mercado, né, legal, né? O mercado negro, onde as regras do mercado estão suspensas, onde o Estado não tem governabilidade, né? Governança. Então aí que explode o lucro, né? Mas também explode o risco, né? Então, o tráfico de madeira, né, da Amazônia para a Europa, né? A extração ilegal, exportação ilegal de animais, né, de minério, né, ouro, outros minérios, madeira, fauna, flora, né? Tudo sai da Amazônia e vai para o mundo, né? Tudo é ilegal, né? Aí que você ganha muito dinheiro, né? Mas é ilegal, é crime, né? Sim. E isso acontece, né, na favela. Você tem tráfico de arma, tráfico de drogas, né? Etc. Hein, gente? Aqui no meu relógio está marcando 1 minuto para as 10, né? Nosso horário no Google Meet vai encerrar daqui a pouco. Então eu queria ouvir dúvidas. 10 e 15. Vai 10 e 15, Então, daqui a pouco, daqui 10 minutos, né? Assim, eu quero ouvir vocês em relação ao conteúdo, né? Dúvidas sobre o conteúdo, sobre como um tema é instigante, né? Interessante, complexo, né? Que a gente não deve ter uma opinião preconceituosa, né? Vocês estão estudando, né? Então, aqui é uma turma teórica, é uma disciplina teórica. Então, vocês devem estudar, se apropriar dessa discussão, né? E não ter uma visão de senso comum, né? Não ter uma visão preconceituosa, né? Uma visão pobre, né? Restrita dessa discussão, né? Então, vocês são alunos, têm que se dedicar, se apropriar de uma forma reconhecendo a complexidade desse fenômeno, né? Então, eu quero ouvir mais vocês, né? Antes do nosso tempo encerrar. Ou, se vocês quiserem, eu posso abrir mais um horário, né? Se vocês acharem necessário. Depende de vocês, né? Vocês podem falar também, viu, gente? Eu tenho uma pergunta, assim. Pode falar, ué. Você acha que o turismo considerando a configuração urbana do turismo porque o turismo, ele considerando que é um fenômeno urbano, assim, de espaço urbano e tudo, ou com elementos dele, assim, e a favela ser considerada ser uma área de pouco planejamento urbano, assim, uma questão, caso a estrutura da favela mudasse, você acha que iria diminuir o atrativo turístico se ela começasse a ficar mais planejada e mais, assim, não diminuir o fluxo turístico para esses lugares, mas a motivação turística, ela ia modificar o sentido dela, assim? Essa é uma pergunta bem especulativa, né? Eu não sei responder, né? Porque isso nunca aconteceu, né?
assim, as favelas recebem visitas na Índia, né? Na África do Sul, os bairros, né? No caso da África do Sul é horizontal, não é morro, né? A África do Sul, Soweto, né? Em Joanesburgo, são bairros, né? Que as construções são de lata, né? Não é igual no Rio, que é alvenaria, é muito diferente, tudo é diferente, né? É horizontal. Lá teve um regime do apartheid, né? Muito violento, muito segregador, né? Um regime sustentado pela lei, né? Então, essa mudança que você está falando, Davi, não aconteceu ainda. Você não tem nenhuma mudança drástica num bairro, né, tão vulnerável como na África do Sul, na Índia, no Rio, para a gente buscar a literatura, né, que levantou a percepção, né, que entrevistou os turistas, né. Então, isso é uma pergunta bem especulativa, não sei, né. Porque, assim, como forma de... Nem é inclusão, mas, assim, pensar num ambiente urbano democratizado realmente, que inclua todas as áreas da cidade dentro de um planejamento, um sistema, né? O turismo é uma ferramenta também, é um indício de que isso pode... Não estou falando que isso está acontecendo, mas que é um elemento que vai estar presente quando essa inclusão completa acontecer. Assim. Sim, eu acho que o turismo na favela pode possibilitar, né, uma interação, né. Eu não estou falando que é o principal elemento, assim, eu só digo quando você... Porque existem favelas que não têm essa atividade turística, mas as que Sim, têm... a maioria não tem, né? Então, mas as que têm os elementos urbanos mais... não é apropriados, mas os elementos urbanos mais apropriados, vamos dizer assim, elas conseguem atrair um fluxo turístico, né? Então, quando a urbanização ela é mais adequada, Entendi. ela vai... Claro, sem dúvida. As favelas recebem fluxo turístico, elas têm mais infraestrutura urbana, têm mais serviços públicos, têm mais serviços privados, né? Então, esse já é um viés, né? Então, existe um viés por país, são os países em desenvolvimento, né? Como fazem parte do BRICS, né? Brasil, África do Sul e Índia. O México também tem esse tipo de turismo, também é um país em desenvolvimento, né? São cidades mais ricas, mais desenvolvidas dentro desse país, e são favelas mais urbanizadas, mais desenvolvidas dentro do conjunto do universo de favelas de cada cidade, né? Que ocorre o turismo de realidade, né? Hein, gente? Mais alguma questão? Vocês querem abrir a câmera para a gente despedir? Para a gente, né, ter uma interação mais humana, para variar, né? Para eu parar de ver só as telinhas, né? As telinhas, vocês querem abrir a câmera pra gente... Antes da gente encerrar... Eu até abriria, mas eu tô um bagaço. Tá o quê? Eu até abriria, mas eu tô um bagaço. Não tem nada disso, não. Hein? Gabriele, Isabela, Evelyn, Hanna, Selma, Gente, eu tô Davi... muito feia, mas eu vou abrir. Não tem nada disso, não. Marco Ano Antônio... que vem você conhece a gente. Pra gente... Se vocês não tiverem o Valquir, o Davi, para já abrir a Glauce. Se vocês não tiverem mais perguntas, mais dúvidas, né? Ou vocês podem tirar também, se não surgir agora, as dúvidas e questões podem ser tiradas no grupo do WhatsApp e por e-mail também, né? Então, a nossa comunicação, nosso canal de comunicação não encerrou. O que encerrou é a aula expositiva. Então, se vocês... é bom ver vocês, tá vendo? Linda que ela tá, gente. A Hanna, é bom ver vocês para variar, né? Porque eu fico vendo só a tela, você sabe, né? O professor é chato. Hanna de Ravena, que linda. Ficar vendo... eu tô vendo o teclado do Davi, ela super legal. Pô. Muito mais interessante ver o teclado do Davi do que ver... Então, se vocês não tiverem mais perguntas, mais dúvidas, agora a gente pode tirar depois. Pode falar. A gente não vai ter mais aula com você? Não, hoje encerra. Aí o Davi não, eu digo no próximo período. Aí o Davi tem 6 meses no corta-cabelo, e é bom ver as pessoas, né? Bacana.
Ah, não, eu ofereço uma disciplina optativa, né, que é desvio, né? Desvio? Desvio e turismo, né, que é sobre turismo sexual, turismo e consumo de drogas, turismo sombrio, né, sobre o interesse dos turistas em ter experiências em ambientes com muita violência, né, como Auschwitz, né, como Chernobyl, né, esse turismo, esse interesse meio mórbido, meio sádico dos turistas, né? Vou pegar essa aula com 100, professor, porque Essa é eu uma morro de disciplina, vontade de conhecer. essa é uma disciplina optativa, né? Crime Vou e pegar porque eu turismo. quero muito conhecer lá, eu quero muito ir para Auschwitz, Certo. eu quero muito conhecer. Eu também. Eu também. Eu quero sair de casa, cara. Eu topo qualquer coisa. Eu topo ir pra Lua, eu topo ir pro espaço. Eu topo ir pro Se espaço. me levar para, sei lá, para a esquina ali, eu tô aceitando, gente. Eu Sair de também. casa há meses. Aí o Marco Meu Antônio Deus. aí, ó. E aí, Marco Antônio? É Calma, bom ver a amiga. Ô, cara professor de dos massa, então? alunos. A Glauce. Então, A gente, Glaucia de massa. cadê o Davi? Apareceu o teclado. Ah, não, Davi, porque tem dupla aqui, ó. Ah, tem duas telas suas aqui, né, Davi? A Isabela Ribeiro, a Ai, Evelyn, eu tô com a sono. Selma. Vou ficar devendo aí, pessoal. Esse computador não tem câmera. Beleza. Então, se vocês não tiverem mais questões, mais dúvidas, né, a gente pode encerrar. Ou vocês querem que abra mais um horário? Hein, gente, vocês têm que Tá manifestar. tranquilo. Pra mim tá tranquilo, professor. Pra mim também. Dúvidas eu não tô não, professor. Acho que tá tranquilo. Ok, então se vocês quiserem discutir mais, né, a gente pode conversar no grupo do WhatsApp. Ou na semana que vem, se vocês acharem necessário, vocês podem abrir. A gente pode abrir mais uma aula, né? Tá bom? Então, a entrega do trabalho final pro dia 23, né, de agosto. Quem tiver atrasado com sínteses, né, pode enviar também até o dia 23, ou se precisar de mais prazo, pode enviar até o dia 30 de agosto. Vai ser corrigido normalmente, tá bom? E a gente vai se falando então. Tá bom. Tá bom? Então, excelente semana para vocês. Você Vamos também. Obrigada. torcer pro Galo continuar na liderança, que é importante. Torcer pro Cruzeiro continuar na Série B ou até a Série C, porque combina, né? C. E é isso. Tá bom? Então, obrigado. O Valquirino. Obrigado. Professor, muito obrigado pela Obrigado. paciência. E a gente vai continuar conversando pelos canais, e-mail e WhatsApp, tá bom? Beleza. Então, excelente semana para vocês. Pra você também. Beleza, obrigadão, professor. Obrigada pela Boa Obrigada, semana, gente. professor. Um abraço, então. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Tchau. gente.